Muitos veem apenas um encanador saltando sobre algumas tartarugas quando jogam Super Mario Bros. Mas o que acontece se nós entrarmos nas entranhas das teorias semióticas, aquelas desenvolvidas por Algeda Greimas, para explorarmos o jogo? Coisas divertidas com certeza. Existe uma gramática invisível operando sobre os pixels do jogo de 1975, uma estrutura que dita como sentimos o perigo, como desejamos a vitória e como a ordem se reestabelece sobre o caos. Hoje não vamos falar apenas de um jogo, vamos decodificar o percurso gerativo de sentido da maior lenda da cultura pop. Sejam todos muito bem-vindos à semiótica por trás do jogo de Super Mario Bros. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. A teoria semiótica do texto é dividida em 3 níveis. Sempre quando nós analisamos um objeto, um texto que produz algum significado, seja com imagens ou não, nós temos o nível fundamental, nós temos o nível narrativo e o nível discursivo. O jogo do Mario, como todo simulacro desses fazeres humanos, não é uma exceção à regra. Nós temos um contrato que é estabelecido, nós temos a falta de um objeto que é retirado daqueles sujeitos em um estado inicial. Então nós temos algumas mudanças de estados que representam então todas essas mudanças cronológicas aí que nós vemos no nosso mundo, que mostram o acontecimento, uma história que é contada. E o que acontece por aqui? Bom, nós temos um percurso de uma carência, quando a princesa é sequestrada por um vilão, Bowser. Mas quando nós usamos a teoria semiótica, temos que ser um pouco mais pontuais aqui. Temos que explorar como esses papéis, desses actantes, desses sujeitos aqui, se desempenham ao longo de todo um construto que simula esse fazer humano. Então nós temos aqui o nome típico, actante. Nós vamos usar aqui para representar aquele protagonista aqui nesse caso em particular, que desempenha esses papéis aqui ao longo de todo um percurso narrativo. O anti-sujeito é aquele que se opõe a esse avanço do actante. E os objetos são aqueles que ele precisa adquirir, ou essas competências que ele precisa adquirir, para vencer uma batalha ou para vencer todo esse percurso no final. Então, esse personagem aqui, agora vamos usar o termo correto, Mario seria o actante nesse sentido. Bowser seria o anti-sujeito. E por incrível que pareça, a princesa Peach, nessa narrativa, é o objeto valor, aquele objeto que o herói almeja no final de toda essa aventura. Não podemos confundir, muito importante isso, actante com pessoa, objeto com coisa. A semiótica separa essas duas coisas muito bem. Então a princesa Peach, por mais que ela seja uma personagem e seja um simulacro de uma mulher no nível discursivo, nesse nível superior, aqui nesse nível narrativo, ela é um objeto que o herói visa. Então muito importante separarmos isso para fins teóricos aqui. Vamos mais um pouquinho agora adiante para a gente se divertir com essa pesquisa. Nós temos todo um percurso que ele começa então com essa carência, e um contrato que se estabelece. Nós temos uma paz do reino que é tirada, um sequestro que acontece, então nós temos que restaurar esse contrato, resgatando esse objeto de Bowser, ou do anti-sujeito, como nós dizemos aqui. Bowser, nesse sentido, ele não apenas rapta uma princesa, ele instaura uma disporia sistêmica, ou seja, uma orientação negativa desses simulacros de paixões, de afetos, em relação ao sujeito protagonista dessa história. Percebem o que eu quero dizer? Então, ele transforma os habitantes em blocos, altera a semântica desse mundo. Então é nesse contexto que Mario aceita esse contrato de restauração. Ele é investido de sua missão. Nós temos todo um percurso narrativo que acontece por causa da falta de um objeto, valor. Interessante, não é? Agora, falando sobre objetos, temos que tratar isso com algum cuidado por aqui. Prestem bastante atenção nesse próximo bloco. Para que o Mario possa concretizar sua missão, pensando aqui enquanto um actante, ele precisa modalizar-se. Ou, vamos usar a palavra correta aqui, ele precisa adquirir certas competências para que consiga salvar a princesa no final de todo esse percurso narrativo. E para isso ele depende de alguns objetos modais. Objetos modais são valores um pouco menores aqui do que esse objeto valor final. Então nós temos toda uma carga de objetos que ele adquire ao longo de todo esse percurso para que ele possa adquirir habilidades que o levem mais longe, para transpor certos obstáculos que aparecem por caminho, que são uma extensão, vamos por dessa maneira, esses obstáculos, uma extensão do anti-sujeito maior e hierarquicamente superior, que é Bowser. Então nós temos aqui alguns objetos nesse sentido. Por exemplo, o cogumelo é o primeiro objeto que aparece nesse sentido, um objeto modal que altera suas dimensões. Mario deixa de ser pequeno e vulnerável. Então ele tem um poder fazer. Passa a ser grande, capaz de interagir com o ambiente e quebrar esses blocos. Outro objeto modal interessante que aparece nesse sentido, que recebe a cobertura discursiva de uma flor de fogo, olha só que coisa, é uma arma. Muda o regime de interação. O herói agora possui uma competência de ataque à distância.
alterando a sua relação espacial com os inimigos aqui em todo esse construto. Isso para não mencionarmos aqui a Estrela do Poder, que basicamente tem um poder fazer ilimitado aqui. O sujeito consegue basicamente derrotar qualquer inimigo nessa pancadaria que acontece no jogo. Será que vocês percebem o que eu quero dizer? E agora nós temos aqui uma universalidade desse percurso. Quando nós paramos a conversar sobre esse tipo de coisa, muitas pessoas me perguntam: mas isso não aparece na literatura dos gregos nos dias antigos? Aparece. Quando nós temos aqui alguns exemplos, nós temos o épico da Odisseia, da Ilíada. Assim como Aquiles precisa de sua armadura divina, um objeto modal aqui da mesma forma, para retornar à batalha. Nós temos o Odisseu, que precisa das orientações de Circe, um saber fazer aqui nesse caso, para navegar. Mário depende desses signos. Mário depende desses objetos modais aqui, né, a palavra correta, para progredir nessa aventura. Nós podemos pensar aqui também nessa questão do paralelo com o pequeno polegar, de João e o pé de feijão. O uso dos objetos mágicos para compensar sua inferioridade física diante do gigante, Bowser. Vocês percebem que coisa engraçada? Eu acho que é uma coisa que eu tenho em comum com o Mario, né? Meu polegar é vermelho, olha lá. Sabe o que seria legal se vocês fizessem? Se usassem esse polegar para dar um like aqui nesse vídeo. Pois é. Vamos para a próxima parte agora que as coisas vão ficar ainda mais divertidas a partir de agora. E o que seria uma análise semiótica se nós não fizéssemos aí uma análise bastante cautelosa das cores aqui? Nós temos uma guerra das cores que acontece. Então vamos observar um pouquinho que esse azul e toda essa foliação de sentido que acontece nessas construções gera um sentido muito mais complexo do que algumas pessoas imaginam. Quando nós pensamos nesse primeiro tópico, né, o cromatismo euforizante, aqui que mostra uma orientação positiva, ou afetos, paixões positivas, desse sujeito actante aqui. Nós temos o azul como um campo. Não é um azul atmosférico, é um azul no fundo. Uma formante de plástica aqui que estabelece a ordem. É um espaço de visibilidade total. Isso no jogo é uma coisa positiva. Nós temos esses primeiros mundos com essa cor azul e toda essa formação natural, esse azul do céu aberto. Se nós observarmos, por outro lado, o verde e o marrom, nós temos aqui também essa estabilidade. As terras, os montes, são coisas que nós observamos logo no primeiro mundo. E nós temos uma relação dessa identidade, uma oposição, em alguma medida, dessas cores, não é? O Mario. Vejam bem, Mario, ele veste a cor vermelha. Se nós vamos observar esse quadrado semiótico das cores primárias, olha aqui na tela. O vermelho e o azul, nós temos a criação de um destaque figurativo máximo. O herói nunca se perde nesse cenário. Ele é um ponto de intensidade máxima nesse campo de visão. Será que vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Olha que coisa peculiar. As cores geram sentido também. Uma ruptura disfórica vai acontecer nesse ponto quando nós temos aí a entrada em domínios um pouco mais sombrios, se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Quando nós temos Mario sofrendo uma descontinuidade, quando o personagem entra, por exemplo, em ambientes que têm um preto ou escuro como cores que predominam, tipo subterrâneos, a ausência da luz não é apenas a noite nesse sentido. É a negação da visibilidade. O espaço deixa de ser aberto, torna-se enclausurado, escuro, com pouca visibilidade. Então, para um personagem que simula se fazer humano, um actante, isso é um aspecto negativo. Percebem o que eu quero dizer? Então isso gera uma disporia e não uma euforia. As cores são usadas para produzir sentido negativo nesse caso aqui em particular. Muito importante. Vamos lá, nós podemos fazer esse contraste térmico aqui. No subsolo nós temos cores frias e escuras. Nos castelos surge a lava, laranja, vermelho saturado. Que é uma coisa um pouco contrária ao que eu digo por aqui. Mas agora nós podemos pensar da seguinte maneira. O vermelho muda o seu papel nesse sentido, nessa construção do castelo. Ele deixa de ser o herói, Mario, e passa a ser esse obstáculo destrutivo. Nós temos uma oposição, então, entre esse vermelho, que é um pouco mais estático, e essa cor saturada e luminosidade. O brilho da lava contrasta contra essa saturação da parede de pedra e cria uma tensão visual, que comunica o perigo sem a necessidade de uma única palavra. O jogo cromático, essa construção das cores no jogo Super Mario Bros., é sensacional. E muitas pessoas, às vezes, não se dão conta desse tipo de coisa. Isso para não falarmos aqui também dessa coloração dos inimigos. Se nós pensamos aqui nesses verdes daqueles culpas iniciais, ou desses gombas que são marronzinhos, nós temos uma harmonia com o cenário. O inimigo pertence àquele mundo. Ele tem toda uma orientação de cores, uma orientação cromática, que está naturalizada ali. E nós temos esse vermelho de alguns culpas que não caem. Aqueles que têm as asas, aqueles que são mais duros de se derrotar. O vermelho simboliza aqui, então, talvez uma competência cognitiva maior. Eles pertencem ao abismo. A cor dita o comportamento do objeto. Vocês percebem que nós temos uma relação muito forte aqui das cores com tudo que está acontecendo aos redores. As cores no jogo também têm um sentido. Também funcionam.
E nós temos oposições muito fortes que acontecem por aqui e destacam os personagens. Tudo porque nós temos uma pessoa que joga e precisa visualizar essas coisas de maneira clara para que o jogo aconteça. Divertido, não é verdade? Nessa próxima sessão eu gostaria de mostrar para vocês também como é que o jogo constrói todo um discurso que mostra uma foria negativa relacionada ao arquitetônico, ao que é feito de pedra e artificial, e algo que é positivo, uma euforia, ao que é natural. E toda uma dificuldade que se constrói a partir desse ponto. Vamos lá, eu explico. No início, o espaço é dominado por linhas curvas ou irregulares, então nós temos o ambiente natural, uma euforia orgânica. Nuvens, montanhas, arbustos, semioticamente falando, o natural aqui representa essa zona de conforto. O reino dos cogumelos, não é? Nós temos esse discurso natural, então, estabelecido como alguma coisa positiva, uma foria, em relação ao arquitante. O artificial, por outro lado, nós temos toda uma série de construções que são feitas para você barrar o avanço do protagonista. Então, a arquitetura do inimigo, a arquitetura do anti-sujeito, é uma oposição feroz nesse sentido. Nós temos, à medida em que o jogo avança, o cenário é invadido por ângulos retos, por formas industriais. Vamos pensar aqui nos canos. A paisagem. Eles são um meio de transporte, mas são frios, verdes e tubulares. Lembra-se do que eu disse sobre as cores lá atrás. Eles são uma cicatriz artificial de uma paisagem natural. Vocês percebem que eles se destacam contra todo esse discurso natural que é construído? Bastante divertido. E se nós vamos pensar nessas fortalezas, que eu diria que é o ápice do artificial por aqui. Nós temos tijolos repetitivos, correntes, engrenagens e fogo. Aqui o espaço ele é totalmente controlado. Não há grama, não há céu. E o arquitante, Mario, está preso em uma estrutura lógica e implacável criada por um anti-sujeito. Então vocês percebem, né, que toda essa estrutura arquitetônica, quanto mais aparece esse aspecto arquitetônico, mais nós percebemos que isso daqui é uma extensão desses fazeres de um anti-sujeito. Gera sentido, gera significado também, nesse ponto em particular. Divertido, não é verdade? E além do mais, nós podemos pensar também que nós temos uma gradação dessa intervenção do arquitetônico nesses ambientes naturais. Até aquele ponto que nós chegamos que você praticamente não tem nenhum tipo de elemento natural que aparece por ali. Sempre as coisas artificiais. O jogo faz esse tipo de coisa com barras, com buracos, com lava, com objetos que se contrapõem, serras, disparos que acontecem, tantas outras coisas que são artificiais ao extremo. Isso no jogo é muito bem elaborado e muito bem pensado, e as pessoas às vezes não se dão conta disso. Até barras giratórias de fogo, na verdade. Divertidíssimo isso. Nessa sessão, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa primeira música. Vamos lá. Nessa primeira peça que eu apontei para vocês, nós temos o tema do mundo aberto. Geralmente relacionado a esses espaços com céu aberto, com árvores, com montanhas, é onde o personagem começa. Nós temos então uma associação dessa música mais alegre, em um tom maior, relacionada a um sentimento positivo, ao início. Agora, vocês podem perceber que quando nós vamos a níveis subterrâneos que têm uma certa dificuldade, bom, nós temos um percurso exatamente o contrário. Vejamos. Percebem o que eu quero dizer? O tema do subterrâneo é um tom menor, nós temos todo esse mistério que ele é construído de maneira bastante laboriosa e um som ligeiramente ecoado dependendo da versão do jogo. Nós temos aí o exato oposto. Então nós temos uma orientação negativa. Uma música em tom maior no nível superfície, abertura, alegria, felicidade, euforia. No nível subterrâneo, nós temos exatamente o percurso contrário. Uma coisa mais laboriosa, um tom menor, uma coisa um pouco mais misteriosa, dispórica. Percebem o que eu quero dizer? Nós temos percursos muito contrários aqui, representados pela música. As partituras mostram isso daí também de maneira bastante clara. A música no jogo do Mario também gera sentido, também gera significado. Para finalizar essa brincadeira, vamos falar um pouquinho a respeito da atenção. A semiótica ela não é apenas sobre aquilo que você vê ou aquilo que você não vê, mas também a intensidade, a força com que você sente alguma coisa. Isso é muito importante. Quando nós observamos isso daí no jogo, nós temos um exemplo clássico quando o tempo começa a acabar. Quando você chega naqueles 100 segundos finais e o personagem tem que correr para terminar com todo esse percurso. Bate um desespero, não é verdade? Pois é. Vejam esse gráfico aqui, que coisa interessante. Acontece, nós temos a extensidade, o tempo do jogo, e o espaço que falta percorrer, que encurta bruscamente. Simultaneamente, nós temos a intensidade, o seu batimento cardíaco, o pânico de perder o progresso, que dispara. É o colapso da duração. O tempo deixa de ser cronológico e passa a ser uma coisa afetiva. O jogo te empurra para o ápice da curva tensiva. É o momento de tudo ou nada, onde a técnica e o instinto se fundem sob a pressão de um relógio.
Corre que tá acabando o tempo. Depois de toda essa aventura, é claro, Mario consegue resgatar a princesa, se você é um bom jogador. Mas essa, então, é a análise dos jogos do Mario, segundo uma perspectiva da semiótica. E da semiótica literária, e da semiótica tensiva. Será que vocês gostam desse tipo de brincadeira? Sejam todos muito bem-vindos à nossa página. Meu nome é Vinícius, sou professor, crítico literário e escritor, sempre trazendo novidades da cultura pop para vocês, mas em alguns casos, algumas análises um pouco mais profundas. Agora, curta, comenta e compartilha, se inscrevam na nossa página, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. E é isso, nos vemos na próxima. E agora, deixe nos comentários quais outros jogos vocês gostariam que eu analisasse segundo perspectivas teóricas assim. Até a próxima!